Oi, oitavo ano! Como é que vocês estão? Eita, que quarentena, viu? Pra judiar da gente, meu Deus do céu. Minha gente, eu tô com tanta saudade de vocês, vocês não têm noção. É sério, vocês vão achar que é mentira minha, mas não é não, viu? Eu tô com saudade mesmo. E quer saber? Muito mais eu queria estar em sala de aula do que estar aqui, gravando esse vídeo pra vocês. Porque, poxa, aqui não dá pra ter nossa fila do abraço, aqui não dá pra, sei lá, a gente ter nossos momentos de descontração, porque o tempinho é mais limitado, né? Mas, enfim, a pedidos, estamos com as nossas aulas online. Então, durante esse período de quarentena, dessa pandemia, a gente, por enquanto, vai se encontrar por aqui, até chegar o dia em que, finalmente, a gente possa se encontrar e dar um cheiro, assim, abraço bem apertado em cada um. Viu? Tô com muita saudade, de verdade. E assim, tô feliz, né, por poder pelo menos estar assim nesse período com vocês, dando aula, nem que seja aqui nessa plataforma, mas nada se compara ao nosso dia a dia de sala de aula, minha gente, né? Então, para que a gente não fique com tanto conteúdo acumulado, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, já faz um mês, né, que a gente tá aí sem aula, mais ou menos, então tá precisando dar uma refrescada na memória, porque eu acho que tem alguns parafusinhos aí que estão meio enferrujados, meio sem uso. Então vamos lá. A gente vai primeiro fazer uma revisão, tá? Essa aula vai ser para isso, para que a gente possa recapitular tudo que foi visto antes da pandemia. E a partir da próxima aula, nós vamos entrar verdadeiramente com o conteúdo a partir de onde nós paramos. Então, o que é que eu peço a vocês? Tudo que a gente trabalhou, independente de vocês já terem visto no livro ou não, revisem, tá? A nossa mente, às vezes, é meio traiçoeira e acaba fazendo com que a gente esqueça algumas coisinhas, né? E vocês sabem que a prática é muito importante. Então, bora lá, desenferrujar esses neurônios, botar essa preguiça, ó, de lado. Chega de Casa de Papel, Stranger Things, ou seja lá qual for a série que vocês estavam vendo. Lógico, tem o tempinho, lógico, de diversão, de poder passar o tempo comendo a pipoquinha, vendo um filme, beleza, não tem problema, mas a nossa prioridade agora é aqui, ó, compromisso, viu? Olha, compromisso sério, certo? Então, bora começar a nossa aula, tá? Bom, minha gente, para ficar uma coisinha mais legal, mais interativa, assim, menos, né, aquela coisa só eu falando, o que é que eu fiz? Eu separei um videozinho para vocês, para a gente poder já ter a introdução daquela parte do conteúdo. Lembra que a gente ouviu falar sobre a técnica do lambe-lambe? Vamos relembrar essa técnica. Existe uma dimensão política em tudo que a gente faz, principalmente no espaço público, né? Mesmo de flores aos vivos, se você coloca no espaço público, ele ganha uma dimensão política na medida em que você está, na prática, reivindicando aquele espaço como uma superfície de poesia. Você está legitimando um determinado uso social do espaço, uma coisa que poderia ser considerada arte ou que outras pessoas podem considerar um crime. Você está colocando um discurso que não foi encomendado e não foi necessariamente previamente autorizado muitas vezes. E quando a gente está na rua, a partir do momento que eu colei um lambe, aquilo já não é meu já. Eu já vejo como da rua, então pode vir alguém agora ali rasgar, sabe? Tá na rua, tá no espaço público, né? Minha intenção, assim, em fazer esse trabalho na rua é tirar um pouco as pessoas da rotina, sabe? Tirar ela do caminho normal dela. Ela tá andando e de repente ela se encontra com um poema e esse poema muda o sentido do caminho dela ali, né? Uma amiga minha começou a sofrer ameaças de estupro. Alguém encontrou todas as informações dela e ela ficou super preocupada. Nisso ela foi na polícia para fazer BO e ninguém fez nada. Foi na delegacia da mulher, não fizeram nada. E ela começou a ficar mal, entrar em depressão, crise de pânico, não queria sair de casa. Então eu aproveitei exatamente que eu já tava com os desenhos e desenhei ela. Eu falei pra ela, você tá lutando por isso, tá conseguindo.
Então, pra mim, você é uma guerreira. Todo mundo passa por alguma coisa na vida, às vezes nem todo mundo tem coragem de contar histórias e nem sempre acha que tem força também pra seguir em frente. O espaço público, ele modifica diretamente o conteúdo da palavra, né? Tem a nossa frase, o caminho muda o sentido do poema, porque o mesmo poema escrito na frente, a palavra liberdade, por exemplo, na frente de uma escola, ou na frente de um presídio, ou na frente de um parque, essa palavra é interpretada de maneiras diferentes, de acordo com os usos sociais desse espaço. Na linha inversa, o poema também muda o sentido do caminho, porque ele também transforma e também pode sugerir novos usos para aquele espaço. Quando você passa por uma placa escrita "não pise na grama", você pode optar por respeitar ou não essa placa. A gente tem a intervenção que a gente coloca o "não pise nos outros", que é uma outra proposta de uso. A grama, acredito que ela está ali para ser pisada mesmo, porque ela não, você pode fazer um piquenique, ela não vai morrer, não vai deixar de existir. O que é realmente relevante para que a gente possa conviver em sociedade, para que a gente possa viver bem e que a gente possa compartilhar e usufruir dos nossos direitos? Nossa proposta é provocar esse tipo de reflexão. Paulestinos começou em 2012. Eu e o Renoir, nós dois somos nordestinos, ele é pernambucano, eu sou baiano. A gente está muito mais tempo aqui em São Paulo do que no Nordeste, mas a gente buscou uma maneira de ressaltar essa raiz que a gente tem, mas misturando com as outras coisas que nos inspiram, que nos transformaram. Assim. A gente trabalha muito com ficção científica, com cultura pop, misturando com o lance da cultura tradicional, nos cangaceiros, da luta de classes que existe até hoje no Brasil. Então a gente tenta mostrar isso também um pouco no nosso trabalho. O Agridoce começou no fim do ano passado, mais por uma necessidade desesperadora de me expressar. Eu sempre trabalhei com ilustração, sou formada em design, mas todo o meu trabalho pessoal realmente nunca saiu do sketchbook. Queria muito ter meu trabalho na rua, sabe, fazer algo além do comercial. Então eu peguei uma série de desenhos que eu já tinha pronto, que já eram as guerreiras, mas o projeto ainda não tinha o nome, e falei, vou colar. Eu sempre ando com os lambes na mochila, um pouco de cola, e aí dependendo do rolê que eu faço, onde eu vou, eu dou uma pilha assim, eu vou e colo. As frases começaram mais, assim, a gente trabalhava mais com questionamentos, assim, com o que é a metafísica, que é um questionamento filosófico. E aí em 2016 a gente começou a fazer frases também, numa criação mais caótica também. A gente sempre tenta dar um duplo sentido, assim, quem olha de longe lê uma coisa, quem se aproxima lê outra. Esse daqui mesmo é um que tem esse jogo, assim, né? Tipo, sua autenticidade combina com a sua máscara, mas aí vira também, de longe vai virar sua cidade combina com a sua máscara. Eu tenho muita referência de quadrinho, né? Desde criança sempre amei quadrinho, HQ, super-heróis. Então foi realmente essa questão de ficar como se fosse um balãozinho de fala mesmo. No começo do projeto eu escrevi um manifesto que falava exatamente essa questão de que agora talvez seja a hora da luta mesmo, sabe? De você não baixar a cabeça para essas pequenas, desde microagressões até questões maiores, e seguir em frente, encontrar a força em si mesma. A partir do momento que você acredita em igualdade para o sexo e direitos iguais, você é feminista, não tem como fugir muito disso. Esse daqui foi um trabalho que a gente fez, iniciou lá na Cracolândia, pela residência artística que a gente fez lá. O nome desse trampo chama Vidas em Obra. Então a gente fotografou algumas pessoas que moram lá. E aí aqui tem trampos misturados meu, do Cauê, do Zeca, do Sato. A poesia fala de liberdade, a poesia fala do que é a rua, do que é a vida. E hoje essa poesia precisa estar na rua, porque ela tem uma função também de memória social. Existe um poema do Mário Lago, que é O Povo Escreve a História nas Paredes, que é um poema de 1948. E ele fala sobre isso, enquanto existia uma mão com um pincel, mesmo que o povo não tenha
as imprensas, mesmo que não tenha os jornais, esse povo vai escrever o que ele está sentindo nas paredes. A rua é o espaço de expressão das pessoas que não têm outros meios. Bom, minha gente, o lambe-lambe, a gente vê que tem aí um aspecto que veio desde os cartazes, né? Digamos assim que a gente pode até considerar antigo por conta disso, porque a produção de cartazes não é algo tão recente, não. Mas é importante hoje a gente diferenciar cartaz, pôster e lambe-lambe, ok? Lambe-lambe vocês já viram aí no vídeo do que se trata. Então vamos tentar diferenciar um pouquinho cada um deles. Eu até botei no quadro, não sei se vocês registraram aí no caderno. Quem não registrou, pelo menos tenta registrar agora através do que eu vou dizer, beleza? O pôster, ele tá mais relacionado à parte decorativa, né? Então, imagina, por exemplo, você tem no seu quarto pôster do artista que você tanto gosta, do seu ídolo, né? Quando você vai numa festa de aniversário, às vezes aquele painel que fica no fundo tem o pôster da fotografia da pessoa, então fulaninha tantos anos e tem lá ela fazendo a maior pose. Isso são posters. A finalidade é propriamente decorativa, tá? O cartaz, ele tem um intuito mais de divulgação, mas ele pode ter diferentes aspectos, porque se a gente for analisar, o pôster é um tipo de cartaz, o lambe-lambe é um tipo de cartaz, então a gente chama de cartaz como se fosse o geral, tá? Mas o cartaz, ele tem maior probabilidade de ser para divulgação, pode ser de um evento, pode ser aquele cartaz de procurado, pode ser um cartaz de emprego dizendo que fulano de tal tem empresa tal, que faz tal coisa. Então, assim, é mais nesse sentido de comércio, de divulgação, de mostrar também o conhecimento a respeito de um assunto. Por exemplo, estamos aí falando, né, dessa questão da pandemia, do coronavírus e tal, não sei o quê. Pode, de repente, ter num hospital lá um cartaz informando as características dessa doença. Então, ele serve aí também para conhecimento, para que as pessoas que vejam aquele cartaz tenham maior conhecimento sobre aquele determinado assunto. Já no lambe-lambe, o cartaz, ele tem um intuito mais artístico, ele revela ali, através de frases, de imagens, de recortes, ou não, simplesmente de texto, ou pode ter pintura no meio, pode ter diferentes técnicas, né, aplicadas aí no lambe-lambe, aquilo que o artista ou que aquela pessoa está querendo dizer. Não precisa ser um artista plástico para fazer um lambe-lambe, tá? Todos nós podemos fazer, mas a partir do momento que aquele cartaz ele tem a junção da estética, que é a parte da beleza, do visual, do que chama atenção, com a parte também da mensagem reflexiva, aquilo que vai fazer a pessoa olhar assim, parar para pensar, poxa, interessante, realmente essa frase e tal. Então, hoje a gente vê também com a tecnologia que o tradicional cartaz, que seria o lambe-lambe, ele traz também esse aspecto para o lado tecnológico. Quem aqui já não viu uma frase lá no Instagram, no Face, onde quer que seja, nas redes sociais, em que tem ali uma mensagem muito bonita com atrás uma foto, ou então você mesmo coloca a junção da foto com uma mensagem reflexiva ou uma mensagem engraçada, e aí dá esse aspecto mais artístico, que seria o aspecto do lambe-lambe. Então é interessante a gente saber diferenciar esses três tipos, tá? Que são basicamente cartazes. A gente viu que o lambe-lambe é um tipo também de intervenção. É uma intervenção urbana. O que é uma intervenção? Essa palavra, vamos procurar pensar assim, gente. Toda palavra, praticamente, você consegue associar alguma coisa. Então, a partir do momento que eu digo que o lambe-lambe é uma intervenção, significa que ele está intervindo, ou seja, interferindo naquele ambiente. Então, você intervém de que maneira? Não existia aquilo naquele local e você acrescenta, você mexe com aquele ambiente natural, adicionando alguma coisa, certo?
A mesma coisa os grafites que nós vemos nas ruas, né, nas paredes. Aquele muro estava lá, não estava com aquela imagem, mas você interferiu no ambiente acrescentando aquele grafite. Ou pode ser, de repente, uma instalação, uma estátua, um monumento. São intervenções. Então, o lambe-lambe, ele é um tipo de intervenção, né, urbana. Por que urbana? Porque ele é aplicado em regiões de cidade, normalmente. Né? Ninguém, acho que nunca eu vi, pelo menos assim, fazendo essas coisas, um lambe-lambe. Pode até ter, né? Nada impede. Mas ele é caracterizado mais como uma intervenção urbana, ok? Bom, pessoal, eu acho que deu para dar uma revisada, pelo menos na primeira parte do assunto, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa revisão, para aí sim a gente poder partir para os novos conteúdos, ok? E eu vou fazer que nem eu costumo fazer na sala. Final da aula eu não costumo deixar um versículozinho no quadro? Pronto, eu vou fazer isso também aqui, tá bom? Então terminem essa aula maravilhosa com essa mensagem que eu vou deixar para vocês, tá? Que tá na palavra de Deus. Um beijo e até a próxima aula.